Você sente isso, não sente? Essa coisa que aperta o peito, um nó na garganta que aparece do nada, no meio da noite, ou quando você está sozinho no carro. Não é tristeza exatamente, é mais um vazio, uma falta, como se algo essencial tivesse sido arrancado, e você nem sabe o que é, nem quando foi. Você passou a vida toda correndo atrás de uma coisa que você nem consegue nomear. Talvez seja respeito, talvez seja reconhecimento, talvez seja um simples, muito bem, filho. E, por mais que você consiga, por mais que você vença, essa sensação nunca vai embora. Ela só muda de lugar, se esconde e volta mais forte. Eu sei o que você está sentindo. Eu vivi isso por 70 anos. Eu sou o William, e hoje, aos 77, eu finalmente entendo a dor sem nome que me acompanhou por toda a vida. A mesma dor que, talvez, esteja com você agora, enquanto me ouve no silêncio da sua casa, no final de um dia exaustivo. Não sou um especialista. Não sou um psicólogo. Não tenho diploma para te ensinar nada. Sou só um homem velho que demorou demais para perceber o que estava acontecendo. Um homem que, como você, passou a vida inteira tentando preencher um buraco que não tinha fundo, usando as ferramentas erradas. Eu vi muitos amigos meus, homens bons, homens de família, homens de sucesso, se perderem nessa mesma busca. Alguns ainda estão correndo, outros, como eu, pararam. Pararam para olhar para dentro, para entender de onde vinha essa pressa, essa necessidade de provar algo que ninguém estava pedindo. Nós todos fazemos isso. Nós transformamos a ausência de um olhar, a falta de um elogio, a distância de um abraço que nunca veio, em uma corrida. Uma corrida sem linha de chegada, onde cada conquista é só mais um degrau que não leva a lugar nenhum, porque o pódio que buscamos é invisível e inatingível. Você se dedica ao trabalho, busca promoções, compra carros, casas, acumula dinheiro. Ou então se joga nos esportes, na academia, busca um corpo perfeito. Você acredita que, se alcançar aquilo, finalmente vai se sentir completo. Mas a verdade é que, no fundo, você já sabe que não vai. Eu sei porque eu fiz. E o vazio continuou ali. A vergonha de não se sentir homem o suficiente, ou bom o suficiente, por mais que os outros te digam o contrário. A culpa que você sente por não conseguir ser diferente, por não conseguir mudar essa engrenagem que te move. Meu pai, um homem de poucas palavras. Ou melhor, de palavras que cortavam. Eu me lembro de um dia, eu tinha uns 8 anos, e tinha acabado de montar um carrinho de madeira, todo orgulhoso. Corri para mostrar a ele. Ele estava lendo o jornal, na poltrona da sala. Eu estendi o carrinho, esperando um sorriso. Que legal, filho. Ele nem tirou os olhos do jornal. Só disse, podia ter ficado melhor. Essa roda está torta. E voltou a ler. Não houve raiva na voz dele, nem desprezo. Apenas uma constatação fria, como se eu fosse um objeto a ser avaliado. Essa frase, podia ter ficado melhor, virou a trilha sonora da minha vida. Tudo o que eu fazia pensando que podia ter ficado melhor. Nada era suficiente. Eu nunca era suficiente. E isso não era dito, era sentido asterisco. Uma invisibilidade que doía mais que um tapa. Eu aprendi que amor era condicional. Que carinho se ganhava com desempenho. Que para ser visto, eu precisava ser excepcional. E mesmo assim, o que eu ganhava era um aceno de cabeça, uma ausência de crítica, que era o mais próximo que ele chegava de um elogio. Então, eu corri. Corri para ser o melhor aluno, o melhor atleta, o melhor profissional. Corri para ter a melhor casa, o melhor carro, o maior salário. Aos 45 anos, eu era diretor de uma grande empresa, tinha uma família perfeita, na foto, e um cofre cheio de dinheiro. Eu tinha tudo o que a sociedade dizia que eu deveria ter. Mas eu olhava para minha esposa, para os meus filhos, para minha vida, e sentia um vazio tão grande que me dava medo. Um buraco escuro, bem no meio do peito, que nada preenchia. Nem o sucesso, nem o dinheiro, nem o aplauso dos outros. Lembro de uma noite, sentado na minha varanda, olhando para a cidade iluminada. Eu deveria estar feliz. Eu tinha chegado lá. Mas a única coisa que eu sentia era uma exaustão profunda e uma pergunta martelando na minha cabeça: é só isso? E esse padrão, essa busca insaciável por aprovação, ela não fica só no trabalho. Ela se infiltra nos nossos relacionamentos. No casamento, eu era o provedor, o homem forte, mas eu não sabia como me conectar, como expressar o que eu sentia. Era mais fácil dar presentes do que dar a mim mesmo. Com meus filhos, o que era para ser amor virou uma lista de expectativas. Eu queria que eles fossem melhores do que eu, que não cometessem meus erros.
E, sem perceber, eu repeti o ciclo. Eu cobrava, eu apontava as falhas, eu corrigia, tudo em nome de um amor que eu não sabia demonstrar de outro jeito. Eu vi a mesma vergonha nos olhos do meu filho que eu senti nos meus, quando eu era criança. A mesma invisibilidade. E isso me matou por dentro, quando finalmente me dei conta. A raiva contida que eu sentia do meu pai, eu estava despejando nos meus próprios filhos, sem querer. Tenho um amigo, o Carlos. Ele ainda está nessa corrida. Aos 60, ele comprou um carro esportivo novo, uma casa maior. Ele vive para a próxima viagem, o próximo negócio. Ele está sempre ocupado, sempre fazendo. E sempre com aquele olhar de quem está faltando alguma coisa, mesmo com tudo. E tem o José. O José nunca foi o cara de sucesso na nossa turma. Ele sempre foi mais quieto. Mas ele tem uma paz, uma presença. Ele passa horas no jardim, conversando com as plantas. Ele ouve os netos com uma atenção que eu nunca tive. Ele encontrou a suficiência dentro dele. O José não precisa provar nada para ninguém. Ele simplesmente é asterisco. E essa é a diferença. Essa é a verdadeira liberdade. Não é ter a conta bancária cheia, nem o título mais alto. É a liberdade de não precisar de nada disso para se sentir inteiro. A suficiência não é algo que se conquista lá fora. Ela é um estado de espírito. É a capacidade de olhar para si mesmo e dizer: eu sou o suficiente. Eu sou digno de amor, de respeito, de paz, simplesmente por existir. Sem asteriscos, sem condições. E presença. A presença não é estar no mesmo cômodo. É estar ali, de verdade. Com a mente, com o coração. Ouvir sem julgar. Ver sem projetar. Estar com o outro, e principalmente, estar com você mesmo. Essa é a verdadeira conexão que buscamos. Essa busca incessante por algo externo, ela é movida pelo medo. O medo de não ser bom o suficiente. O medo de ser rejeitado. O medo de ser invisível. O medo de sentir aquela mesma dor sem nome que você sentia quando criança, quando o olhar do seu pai não te encontrava. E se você está buscando fora, é porque a ferida está dentro. Nenhuma promoção vai fechar essa ferida. Nenhum carro novo vai curar essa dor. Nenhum reconhecimento público vai apagar a invisibilidade que você sentiu na infância. É um poço sem fundo, porque a fonte do problema não está lá fora. É hora de parar de correr, de parar de se cobrar, de parar de tentar preencher um vazio com coisas que não foram feitas para isso. É hora de olhar para dentro, para aquele menino que ainda está ali, esperando um muito bem, filho, que nunca veio do lugar certo. Permita-se sentir essa dor. Permita-se sentir a vergonha, a culpa, a raiva contida. Elas estão ali por um motivo. Elas são a bússola que aponta para onde você precisa ir. Não para fugir, mas para acolher. E quando você sentir essa necessidade de fazer mais, de ser melhor, de provar algo, pare por um instante. Pergunte-se: para quem eu estou fazendo isso? E depois, pergunte: eu preciso mesmo disso para ser digno? Muito bem, filho, que você tanto buscou, ele não virá do seu pai, nem do seu chefe, nem da sociedade. Ele precisa vir de você. Para aquele menino que ainda vive dentro de você, esperando ser visto, ser amado, ser suficiente. Se alguma palavra que eu disse tocou você, se fez sentido para essa dor que você carrega, talvez haja alguém na sua vida que precise ouvir isso também. Um amigo, um irmão, um colega. Alguém que você sabe que está correndo a mesma corrida sem fim. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não para mim, mas para eles. Para que mais um homem possa, talvez, parar de correr um pouco mais cedo do que eu parei. Para que ele possa, finalmente, encontrar a paz que está dentro dele, esperando ser descoberta.